Shalom, abençoada, bom dia, bom dia. Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Estamos aqui no devocional, capítulo 6 do livro de Esdras. Então, a gente já vai começar a leitura, mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus, maravilhoso, incrível és tu, Senhor, tu que és o Rei dos Reis, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Deus de nossas vidas. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Sim, Senhor, mora, Deus, eis-nos aqui, Pai. Estamos totalmente rendidas, Pai, a Ti, te agradecendo por toda a Tua graça, Teu amor, Teu favor em nossas vidas. Reina, Pai, vem reinar, reina em nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a fazer a Tua vontade, a ter entendimento da Tua palavra, a sermos, Senhor, enriquecidas por Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, capítulo 6. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidade de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte que Dário comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocadas na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado. E seja sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir este templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei que seja plenamente executado. Minha gente, você lembra que os inimigos foram lá, conseguiram fazer o outro rei, o Artaxerxes, parar a obra, né? E passou ali uns 9 anos parada a obra. Só que agora, Tatenai, no capítulo anterior, a gente viu que ele escreveu uma carta para o rei Dário, porque o pessoal já tinha começado a obra e agora ele queria, o aval do rei, né? E aí, o rei Dário, que era dos Medos, né? Tinha os Medos e os Persas. Ele fez uma pesquisa e ele encontrou a carta de Ciro, o decreto de Ciro. E ele ficou tão impactado por esse decreto de Ciro que ele também disse: a obra vai fazer sim, e a gente que vai financiar agora é o rei. E o próprio inimigo que tinha mandado parar agora vai financiar a obra, né? Vai custear tudo. O povo não vai ter trabalho de nada, de dinheiro, porque ele vai financiar tudo. E eu acredito que ele ficou tão impactado porque ele diz, né, que precisa fazer sacrifícios ali ao Deus de Israel. Ainda diz: orem pela minha família, pelos meus filhos. Então, uau, olha só o que Deus faz, né? Uau, glória a Deus. Vamos aqui continuar e finalizar esse capítulo.
Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas, Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e o decreto de Ciro e de Dário de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para os serviços de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados e por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. E assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos, gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. E durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Uau! Então, assim, eles tiveram o decreto do rei Dário, eles dedicaram o templo, celebraram a Páscoa depois de mais de 100 anos que eles não faziam isso, né? Eles ficaram 70 anos exilados e agora estão celebrando, estão adorando ao Senhor. E é uma felicidade imensa, né? Você ter essa consciência e amar o Senhor e fazer isso por prazer. E é isso que eu e você precisamos fazer. Amar e adorar o Senhor. Amém?